Olá, meus amigos, boa noite a todos, graça e paz, boa noite aos meus amigos do Facebook, aos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos junto comigo, compartilhando essa live, nesse momento que nós temos, nessa reunião que nós temos, esse encontro que nós temos, essa reunião, esse encontro que nós temos toda segunda-feira às 8 horas da noite. Muito obrigado, você que nos assiste, que participa, estamos juntos. Em meio a um feriado, né? O povo voltou. Olá, meus amigos. Boa noite, graça e paz a todos. Estamos de volta. Deu uma queda na internet, mas já estamos de volta. Boa noite a todos, graça e paz aos amigos, irmãos, todos aqueles que nos assistem, que participam com a gente nessa reunião que nós fazemos toda a segunda-feira, nessa live de oração. Estamos no meio de um feriado e as pessoas aqueles que viajaram estão voltando, às vezes estão a caminho ainda. O importante é que nós já passamos, né, por esse 15 de novembro e obrigado a todos, você que participam da nossa live, muito obrigado, viu? Continue com a gente, nós vamos compartilhar um trecho da Palavra de Deus e nós vamos orar, apesar de estamos no meio de um feriado, mas o tempo de Deus não para, não é verdade? E como é que você está? Tá tudo bem? Sua família, sua casa? Lembrando que nós estamos aqui sempre junto em nome dos irmãos e irmãs, obreiros, líderes, pastores da Igreja Batista em Vila Helena, aqui em Sorocaba, na rua Carlos Evaz, número 21. Sob a supervisão do nosso querido pastor Paulo Farias, que é o nosso pastor, nosso presidente. Então, isso é um espaço que ele permite que nós façamos, né, de acordo com aquilo que o Senhor vai nos permitindo, né? É um espaço que a gente usa para que a gente tenha um tempo de oração offline, online, né? Que a gente possa atingir todas as pessoas que por algum motivo nos assistem, nos acompanham. Isso está sendo feito por causa da pandemia também, mas estamos no fim, né? Creio que a partir do ano que vem, que nós estamos já quase chegando no final do ano, nós vamos ter esse tempo de oração na igreja mesmo, esse trabalho lá, e talvez a gente continue aqui com outros projetos, mas esta oração da nossa igreja, da Igreja Batista, vai ser feito presencial mesmo, para que isso não altere nada, mas faz parte dos nossos projetos, né? E quando a gente diz que a casa de Deus é uma casa de oração, e nós nos movimentamos, fomos até lá, como é um texto que eu vou compartilhar hoje, fala até um pouco sobre isso. Às vezes nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, buscar ao Senhor. Isso é uma palavra de Deus em Jeremias 29, a gente vai compartilhar aqui. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração, né? Porque ele diz assim, clama a mim, né? Clama a mim e virão orar a mim e eu vos ouvirei. E vocês me procuram, me acharão, porque me procuram de todo o coração. Vou repetir. Então vocês clamarão a mim e virão a mim, e eu vos ouvirei. E vocês me procuram e me acharão, quando me procurares de todo o coração. Agora, olha só, o Senhor está dizendo, é bem fácil. Clamem a mim, procurem a mim, e eu vos ouvirei. Mas tem uma condição aí, quando isso é feito de todo o coração. Queridos, eu costumo dizer que não pense que você é um ser de outro planeta. Você é um ser humano. Você é uma pessoa. Nós somos, antes de tudo, nós somos uns seres humanos, criados por Deus. Nós somos iguais às outras pessoas. Nós somos todos iguais como seres humanos. Temos direito, vivemos numa sociedade civil. Temos direitos, deveres que nós temos que fazer. Nos relacionamentos com a nossa família. Se vocês notarem, isso é fato. Todas as famílias têm praticamente os mesmos procedimentos familiares, lógico que alguns com as suas
particularidades, cada família tem uma forma de agir, mas na sua essência, na sua tradição, as famílias normalmente elas trabalham, os pais trabalham, sustentam seus filhos, educam seus filhos, cuidam para que eles sejam pessoas boas e pensam, né, no futuro dos filhos, até que nossos filhos sejam melhores do que nós. E conquistamos as coisas, compramos uma casa, um carro, os bens, trabalhando. Esta normalmente é a base da família, e é assim que a maioria das famílias no Brasil vive. Mas nós temos uma condição aqui, nós temos uma pecinha em nós, o ser humano, no nosso corpo, que chama coração. E no coração é onde estão todos os sentimentos nossos, né? Os nossos sentimentos estão no coração. Então, apesar de Deus dizer assim que o coração do homem é enganoso, porque nesses sentimentos nós tendenciamos sempre, lembrando sempre que por causa do pecado lá de Adão e Eva em Gênesis 1:27, por causa da queda do homem, da criação de Deus, todos nós pecamos e todos fomos instituídos da glória de Deus. E daí então a nossa natureza, nossa velha natureza, a nossa natureza humana, pecadora, ela tende sempre para ir para o caminho que não são bons, caminhos que não agradam a Deus. Por isso que Deus diz assim: quando vocês me buscarem, vocês vão me buscar, vocês vão clamar a mim, vão orar a mim e eu os ouvirei. Mas quando vocês me buscarem de todo o coração. Esse texto está em Jeremias 29, todo o texto de Jeremias 29. O contexto aqui é que todo o povo de Israel, uma parte do povo de Israel, os saudáveis, os jovens, os inteligentes, os intelectuais, foram levados foram presos. Israel foi tomado, Jerusalém foi tomada, e boa parte dessas pessoas, os que poderiam servir ao rei Nabucodonosor, foram levados para a Babilônia. E esse texto aqui, Jeremias, era o profeta que falava com esse povo na Babilônia. Então todo o povo de Deus estava preso, cativo. E se vocês lerem a história aqui um pouquinho para trás, vocês vão ver com a própria permissão de Deus, porque o povo, sem entrar em detalhes aqui, mais uma vez, o Senhor escolheu a nação de Israel para ser a nação que abençoaria as outras nações, mas que para isso eles precisavam dar direito a Deus. Eles precisavam ser uma nação que buscasse a Deus, que seguisse os princípios, que obedecesse ao Senhor, que fosse uma nação santa, separada, sem pecados. E Deus ensinou eles como fazer isso, mas o povo se desviava do caminho de Deus, das orientações, dos mandamentos, e por isso que Deus permitiu que eles fossem cativos. E no decorrer da história do Novo Testamento sempre vai ser assim. O Senhor aperta. Por quê? Porque o povo dá permissão para que Deus operasse, não como castigo. E quando Deus está falando aqui, nessa oração, Ele está dizendo assim: vocês vão vir a mim, vocês vão me clamar, vão orar a mim e eu vos ouvirei. E um pouquinho antes, lá no cativeiro mesmo, Deus está cuidando deste povo que estava lá preso, e está dizendo assim: olha, vocês estão aí presos na Babilônia, no cativeiro, mas continuem casando as suas filhas, não esqueça dos meus princípios, plantam jardins, enfeitem suas casas, casem seus filhos, porque eu vou dar o crescimento. Olha, diz assim no versículo 6, casem, tenham filhos e filhas, os seus frutos colham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas e multipliquem e não se diminuem. Busque a prosperidade da cidade pela qual eu desportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Um pouquinho antes aqui, Deus dizia assim, que o povo iria clamar a ele e o povo ouviria. Um pouquinho antes ele está dizendo assim: olha,
mesmo com toda a dificuldade, continue fazendo aquilo que eu ensinei vocês a fazer. Continue buscando a Deus. Continue casando suas filhas, cuidando da sua família, buscando ao Senhor. Ore a mim e busque a prosperidade, busque o equilíbrio, né? A prosperidade aqui não é a prosperidade financeira, mas era achar o equilíbrio da vida, das famílias, ou seja, voltem a ser aquilo que vocês foram chamados para ser, o meu povo, a minha nação. Porque neste momento Deus está dizendo para eles aqui, eu não posso contar com vocês, porque eu tenho dificuldades, porque eu não consigo, quando eu vou operar, existe alguma coisa que impede que eu use a vida de vocês como nação para abençoar as outras nações. Pelo contrário, o meu projeto está parado, porque vocês não ouvem a minha voz. Então vocês ouçam a minha voz. Ele diz, orem para que que vocês tenham prosperidade, case suas filhas, continue instruindo, continue buscando o Senhor, continue dando a visão para seus filhos e filhas, para os seus familiares, para a sua casa, mesmo no momento difícil. E volte ao caminho do Senhor. Porque depois no famoso versículo, na 29:11, ele vai terminar e nós vamos orar, né? Ele diz assim, porque sou eu quem conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, sou eu que conheço. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro, né? Então o Senhor sabia muito bem o que estava fazendo. Aí depois ele fala, então clame a mim, busquem a mim. Então vamos buscar o Senhor em todo o tempo. Sabe como que é, queridos? Se você puder ler meio versículo por dia, se você puder dedicar um jejum a Deus, se você puder se abster de um alimento, mesmo com toda a dificuldade, mesmo que você tenha sofrido, né, mesmo que você tenha desanimado, talvez você pecou ou fez alguma coisa que não agradou ao Senhor naquele dia ou nesse dia. Mesmo que você faça isso, mas busque o Senhor. Só Ele pode mudar a situação da nossa vida. Às vezes você fez um negócio errado, tomou uma decisão errada, e a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar de Deus. Não, pelo contrário, aquela esperança que está dentro de você e a fé que está dentro de você, que foi o Senhor mesmo quem colocou, foi este grãozinho de mostarda, menos de que um grão de mostarda, que levou você até Deus. E isso não pode nunca se apagar. Então existe dentro de você uma semente que foi plantada, que faz com que você busque ao Senhor, nem que seja meio versículo, 30 segundos de oração, nem que você olhe para o céu e diga obrigado, meu Deus, por esse dia, mas busque ao Senhor. Porque esses 5 minutos vão se transformar, esses 30 segundos vão se transformar em 1 minuto, esses 1 minuto vão se transformar em meio minuto, e esse meio minuto vai transformar em 40 minutos, e quando você vê, você de repente está buscando o Senhor 1 hora, e o Senhor então começa a sarar a nação, como ele fez com Israel, sabe, por um único motivo, porque Deus precisa de você no reino dele, precisa de mim, precisa de você. Ele nos ama, e ele nos chamou, nos remiu, nos purificou por causa disso, porque ele precisa de mim e de você no reino dele. Então, se santifique ao Senhor. Não importa, não ouça a acusação do diabo. Ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Aqui em outra tradução, eu ouvi isso, é que o Senhor, você pode mudar o seu fim. Eu já disse isso na live passada. O Senhor pode mudar através da sua oração. Diz assim, eu sei o fim que vós desejai, eu conheço seu futuro. E o fim que você deseja eu posso dar para você. Como que você vai terminar a sua vida.
Como que você quer terminar os seus projetos? Este é o Deus falando com você. É um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que em todo tempo vai amar você, vai cuidar de você. Apesar de nós vivermos tempos de Babilônia aqui, sabe como é que a gente fica preso? Por isso que você é livre. É quando esses sentimentos te prendem a um patamar que não é o patamar de Deus. Uma sintonia que não é a sintonia de Deus. Você pode se entristecer, você pode sentir raiva, sentir os sentimentos de angústia, de sofrimento, mas esse não pode permanecer em você. Né? Não pode mesmo, essa palavra não pode, no sentido de não pode, sabe por quê? Porque diz que a ira do Senhor, o sol não pode se pôr sobre esses sentimentos, sobre a ira, sobre a raiva, sobre a angústia. Você precisa falar com o Senhor. Eu e você precisamos falar com o Senhor, porque o Senhor tem pressa em fazer a sua obra e Ele precisa de nós o melhor possível. É como um guerreiro que vai para a guerra e ele volta, cura as feridas, né? Cura onde foi seus machucados, acerta as suas ferramentas, amola a espada e volta para a batalha novamente. E o guerreiro não abandona a batalha, ele não volta atrás. E o Senhor cuida de nós, cuida das nossas feridas, porque Ele sabe que nós somos humanos, somos imperfeitos, mas se Ele te chamou, se Ele não chamou ainda, Ele vai te chamar, porque Ele ama você, e Ele quer cuidar de você, e Ele quer dar um fim para você próspero, abençoado. Fim, diz assim, planos para fazer prosperar e não de causar danos, planos de dar esperança para o futuro. Na verdade, os sonhos que você tem. Uma das coisas que mais mata hoje não é a Covid. Graças a Deus nós estamos chegando no fim dessa terrível pandemia. O que mais mata as pessoas são quando elas deixam de sonhar, não é verdade? Quando não tem sonhos, quando não tem esperança. Não tenho mais esperança, não tenho mais sonhos, não tenho mais planos, não tenho mais perspectiva. Seja por causa da idade, de uma doença, de um ferimento, de uma família, de uma palavra, de possibilidades. Por que você não tem mais esperança? Quem disse para você que você não tem mais esperança? Quem falou para você que os seus sonhos não podem ser realizados? Quem falou isso? Quem disse para você? Quem é maior do que o seu Deus? Quem é maior do que a sua fé? Quem é maior do que o Deus que te criou, que te formou antes de você ser formado? O Senhor já te conhecia. No ventre da sua mãe, antes de você nascer, o Senhor já te conhecia, já tinha um plano para você, um projeto. Do começo ao fim, a sua história já está contada. A única coisa que você pode fazer aqui é mudar o seu fim. Mude o seu fim para o bem. Mas o Senhor vai fazer prosperar. Amém, querido? Então saia desta corrente e seja livre. Seja livre para pensar, para falar. Estude, busque o Senhor, procure conhecer a Deus melhor, você vai ver que Deus é um Deus tão bom, tão generoso, mas Ele precisa de nós para uma grande obra. A obra de Deus, sim, essa dá trabalho. Nós cuidamos de pessoas, de vidas destruídas, casamentos, enfermidades, todas as dificuldades possíveis. Deus conta com nós para que a gente possa ajudar uns aos outros. Por isso que nós estamos orando uns pelos outros, clamando ao Senhor que Ele possa nos ajudar. Amém? Então feche seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos orar e clamar ao Senhor para que Ele, nessa noite, baseado nessa palavra, para que o Senhor traga prosperidade para você. Sabe o que é prosperidade? Não é dinheiro. Não é só dinheiro, você ficar rico, milionário. Porque se Deus fizesse assim, você conseguiria. Mas a prosperidade é para que você tenha equilíbrio. Hoje isso chama inteligência emocional, que as pessoas falam, na verdade. Para que você tenha equilíbrio em tudo que você for fazer. Pese na balança, nem mais nem menos, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. É sempre o equilíbrio. O Senhor nos permite que nós vivamos uma vida sempre no equilíbrio. Não é verdade? Nas palavras, na atitude, nos pensamentos, voltados sempre
para que nós tenhamos uma vida equilibrada. Porque o Senhor aqui, nesse contexto, Ele está preocupado com a vida das pessoas fora do templo, fora da igreja, no seu dia a dia, com a sua família. Casem suas filhas, ensinem seus filhos, multipliquem, plantem ervas, colham, plantem trigo, colham, vivam a vida, continuem vivendo, estudem, trabalhem, façam seus cursos, seja promovido. Isso que o Senhor está cuidando da sua vida lá, no particular, fora das quatro paredes. Porque eu preciso de você. Ele está dizendo assim, quando esse povo voltasse para Jerusalém, eu preciso que vocês sejam muitos, que vocês sejam saudáveis, bonitos, inteligentes, que tenha um número de pessoas. Não parem, Israel, não parem de casar. Tenham filhos. Continuem vivendo a vida de vocês. Aí mesmo no cativeiro. Porque eu não terminei ainda o que eu tenho para fazer, ele diz. Eu vou trazer vocês de volta. Vocês vão clamar a mim, eu vou ouvir. Quando vocês me buscarem de todo o coração, eu vou tirar. E assim foi feito. Nós sabemos o fim da história. O Senhor tirou o povo do cativo e eles voltaram para Jerusalém, começou a reconstruir os muros e todo o povo voltou. Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Você que tem um pedido de oração, alguém que você precisa orar, coloca aí o seu pedido de oração, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, nós estamos aqui, baseado na sua palavra que o Senhor disse para que nós clamamos. Se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor ouviria a nossa oração. E nós estamos clamando, porque nós precisamos do Senhor, Em nome de Jesus, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, nossos pastores e líderes, o pastor Paulo, a pastora Vera, toda a liderança da igreja, os ministérios, todos os projetos e planos que nós temos na igreja. Senhor, abençoa a construção, envia provisão, ó Deus, envia obreiros, homens e mulheres, para que possam ser, Senhor, tocar essa obra para frente. Senhor, em nome de Jesus, mas principalmente nós como igreja local aqui, peço que o Senhor aqueça o nosso coração, aumente, Senhor, o Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, dos obreiros, que possamos ter paixão, Senhor, pela obra, pelo perdido, que nós possamos nos apaixonar novamente, se possível voltar ao primeiro amor, ó Deus, e nos apaixonarmos pela sua grande obra. E as outras coisas o Senhor vai nos ajudar, nós sabemos. Por isso os planos, projetos que essa igreja tem, abençoa. Senhor, abençoa todos os obreiros, líderes, diáconos, cooperadores, todos os da nossa igreja, os ministérios de louvor, música, crianças, homens, mulheres, jovens, todos os ministérios que o Senhor possa abençoar. Deus, em nome de Jesus, ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, ouve a nossa oração. Ouve, Senhor, a oração dos seus filhos e filhas agora. Eu não sei qual é a dificuldade que eles têm, qual é a resposta que eles precisam, qual é o sentimento que eles estão tendo, mas o Senhor sabe. Não precisamos gritar aqui, sapatear, rodopiar. O Senhor está ouvindo. Eu preciso também da sua graça, do seu poder, do mover do Espírito Santo. Eu tenho uma causa na justiça, tenho urgência na resposta. Falta tão pouco, está lá o julgamento, Senhor. Está com cruzes para julgamento quando nós olhamos lá. Preciso que esta causa seja olhada. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, Deus, essas famílias, os amigos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, cada família, cada necessidade, cada particularidade deles, as enfermidades, sofrimentos, sentimentos. Deus, levanta, restaura, cura, traz de volta os sonhos, projetos, aquilo que estava perdido, que não tinha solução, nas casas, nas pessoas. Isso traz de volta, Senhor, prosperidade em nome de Jesus. Senhor, abençoa a nossa cidade de Sorocaba, cada canto da cidade, cada área, cada espaço, ó Deus. Abençoa, Senhor, o nosso bairro, a Vila Helena, a nossa igreja, os lugares, os becos, as favelas, as pessoas que precisam de ajuda. Usa, Senhor, a nossa vida para abençoar essas pessoas.
Deus, em nome de Jesus, oramos para aqueles que estão enfermos, que têm seus parentes enfermos, pessoas que precisam, Senhor, da nossa oração, que estão no leito, Senhor, que estão nos hospitais. Em nome de Jesus, nós te pedimos, visita, cura, restaura, traz a saúde de volta. Homens e mulheres, te pedimos, Senhor, por todas as famílias, pelos casamentos, por homens e mulheres, para que os casamentos possam ser abençoados. Toda necessidade, seja falta de dinheiro, emprego, seja o diálogo, seu amor se esfriou. Deus, entra com provisão. Nenhum daqueles que estão ouvindo, os amigos do Facebook, possam ser, Senhor, atingido por este mal. Em nome de Jesus, abre as portas, Deus, de emprego, mova as águas, traz bênção, Senhor, chuvas de bênçãos, faz milagres, ó Deus, que as pessoas possam ver o seu milagre na sua vida, seja financeiro, espiritual, sentimental. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que o seu povo, a sua igreja está pedindo, nós colocamos diante de Ti. O Senhor diz, clama a mim, orem a mim, eu ouvirei, quando me buscarem de todo o coração, porque nós não temos mais como nos expressar, Senhor, se não for com todo o nosso coração. Nós dependemos do Senhor. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, os seus filhos e filhas, para que sejamos, Senhor, abençoados e que esse versículo de Jeremias, do capítulo 29, versículo 11, venha se cumprir na vida de todos, e o fim que eles desejam, que eles sonham, possa ser realizado, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, quem diz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez e vai fazer, Senhor. Amém. Amém, querido? Muito obrigado, viu? Que Deus, o Senhor, abençoe você nesta semana, neste fim de feriado, né? Começa amanhã, a vida volta ao normal. Que você seja muito abençoado. Não porque eu não sou ninguém, não sou uma pessoa nada além, nem mais nem menos do que você. A única coisa que eu tenho e você tem também, eu acredito em Deus, acredito no seu poder sobrenatural e acredito que Deus pode fazer um milagre em todas as áreas da nossa vida. Confia nele, fique firme no Senhor, que o Senhor vai te abençoar. Amém? Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.